Vamos lá? Caríssimo. Caríssimo, Luiz Lombardi. Quem assiste na sequência vai ser caríssimo, caríssimo, caríssimo. Bom, então, esse é o terceiro vídeo. No primeiro deles, você criou um processo simples e mostrou um processo complexo. No segundo deles, você pegou aquele primeiro processo simples, sofisticou, colocando web services, desviando fluxo, fazendo outras validações. E agora... Agora vamos mostrar um pouquinho como é que faz relatório. Muito legal. Né? Vamos lá. Então assim, uma coisa que a gente notou, obviamente você sempre tem os relatórios de acompanhamento, porque a gente está falando de uma aplicação que é gerenciada por processo, então você sabe quantos itens estão parados na caixa de cada um, né? Que são os relatórios, isso é o que a gente chama de painel de controle, que é um dashboard online que te mostra o que está parado aonde, ó, as nossas solicitações todas de reembolso aqui. Tudo isso aqui tem drill down. Tá, então eu posso clicar aqui. A gente acabou não mostrando, eu acho que pode ser um outro vídeo para a gente falar sobre SLAs e prazos e tudo mais. Muito legal. Mas se eu tivesse prazos, tal, eu controlo, né? E a gente sempre controla dois SLAs. O SLA de uma etapa, que é o momento que ele está parado na caixa de alguém, quanto tempo tem para sair. E o SLA de execução da aplicação de ponta a ponta, né? O processo como um todo, do início ao fim. Então, às vezes você tem uma coisa que aquela tarefa não está atrasada, mas já está atrasado o global. Ou o contrário, né? Aquela tarefa está atrasada, mas o global ainda está no prazo. Então aqui você consegue controlar e enxergar tudo. Bacana. Uma outra coisa que você tem uma noção é do tamanho das caixas de entrada de cada um. Você vê que tem duas coisas, uma cor azul e uma cor laranja, né? Qual que é a diferença entre isso? Lembra que eu falei do broadcast? O azul é o que está especificamente para mim. O laranja é o que pode ser eu ou qualquer outra pessoa do meu grupo que faz, está no meu grupo. Então isso ele mostra. E aqui é o que eu falei, você pode clicar em qualquer coisa dessa, você faz drill down, por exemplo, aqui eu vou fazer drill down nesse processo, aí são as etapas do processo, ó, aqui eu tenho 2 caras, eu clico aqui, eu vou ver quem são esses 2 caras. E aqui eu posso chegar no detalhe de ver o item específico com todos os detalhes, GPS e tudo mais. Muito legal. Tá? Então isso aqui é um dashboard de controle para o que está andando. Tá. Né? E obviamente você tem os relatórios de estatística, né? Que mostram, olha, o que foi feito. E o estatística, né? Você consegue ver por processo também. Então você vê, ó, a sua média, quantos SLAs foram cumpridos, o que não foi. Então aí você vai fazendo drill down também. Olha, para esse processo aqui, deixa eu pegar esse aqui, por exemplo. Pedido de compra. Olha, eu tenho 2 caras, né? Os 2 foram terminados no prazo, então percentual de 100%, não teve nada atrasado. Essas etapas, quanto tempo demorou cada uma, as 2 também cumpriram SLA. Né? E aí o que é legal, você pode ir mais para baixo e ver, por exemplo, uma etapa, que é uma tarefa específica, eu consigo mostrar como é que foi a performance de cada pessoa que executou aquela etapa. Então você pode ter coisas do tipo, olha, essa tarefa, o Arthur cumpre todas e faz 12 por semana. A Sandra atrasa e faz 4. Né? Então aí você consegue ter uma noção melhor do que está acontecendo e ver no detalhe. Mas aqui a gente está olhando para o passado sempre, né? Aqui a gente está olhando para o passado. Tudo isso é muito legal, mas às vezes não é isso que eu preciso, né? Imagina que você precisa de um relatório gerencial e você tem um processão. Eu vou dar um exemplo de um cliente nosso que era um hospital e ele tinha transferência de pacientes de um hospital para outro. O paciente chegava no hospital, no complexo, né? E ele precisava sair dali e ser transferido, por exemplo, para um câncer, precisava ser transferido para o hospital específico de câncer. Então, assim, você tem um processo para isso, tinha uma aplicação integrada, trazia a ficha do cara, fazia ótimo, tudo funcionava. Só que você tinha um desafio que era assim, eu pegava o cara e ele ia ser transferido. Às vezes, a pessoa detectou que tem câncer, sei lá, entrou em depressão, não quis fazer o tratamento, desistiu. Aí outro tá sem ser atendido, porque caiu em burocracia, se perdeu alguma coisa e não se interagiu com o cara. O outro tinha rede particular, porque o cara, apesar de ter entrado, era um hospital público, aí ele queria ir para a rede particular, ele foi atendido, mas ele decidiu ir para a rede particular. O outro foi atendido no hospital público que tratava da especialidade dele. O outro, então assim, você tinha um monte de caminhos de saída. Claro. Só que, por exemplo, vamos dizer que tinha 20 caminhos. Desses 20, 12 significavam que o cara estava sendo tratado. E 8, não. Né? 8 é que o cara não estava sendo tratado por algum motivo. Aí a diretora desse hospital virou pra gente e falou assim, olha, ótimo, o processo já estava rodando lá faz 3 meses. Né? E ela falou assim, ótimo, como é que eu vejo de quantos entraram, quantos foram tratados e quantos não foram tratados? Que é a métrica que ela precisava para gerir. Claro.
a gente falou, veja bem, olha, esses 10 ou esses 12, você tira o relatório e você vê, ó, os 12 que tiverem aqui foram tratados. E os 8 que tiverem aqui não foram tratados. Ela falou, mas eu preciso de um gráfico que me mostre isso. Ah, beleza, você pega isso aqui, exporta, tem a exportação para Excel desses relatórios, você exporta e aí você vai ter o seu gráfico. Ela falou assim, isso quer dizer que eu implantei o sistema todo para usar Excel. Então o sistema não serve para nada. Ou seja, o que foi interessante foi uma provocação legal, porque para o olho do gestor, se você não tiver uma informação pronta para gerir, realmente o seu sistema é um coletor de dados. É isso aí. Ele recebia em Excel, vai continuar recebendo em Excel. Então o que mudou? Nada. É isso. Né? Então a gente tinha alguns desafios. O primeiro é não ter que ficar rodando, a gente tinha que colocar algo no ar que funcionasse para o passado. Legal. Né? Sem ter que recalcular tudo, refazer os processos ou ficar rodando aquelas implantações loucas. E a segunda era algo que desse para um processo desenhado um significado de negócio. Aí a gente criou um conceito, que é um conceito de marcador. Como a gente gerencia tudo baseado em processo, eu tenho log de tudo. Então eu sei exatamente em que momento que cada uma daquelas caixinhas foi executada. Tá. Aí a gente falou, bom, e se eu der um significado de negócio para uma caixinha? Legal. Então a gente criou um marcador, que a ideia é bem do marcador de livro lá. Você Sim. põe o marcador e fala, isso aqui significa algo. E o que é esse algo? Sei lá, você inventa o que você quiser. Então você pode ter 10 marcadores diferentes, porque aquilo era o prisma de um gestor. Mas outro gestor podia estar querendo ver os leitos ocupados, outro gestor podia estar querendo ver só quem entrou efetivamente no hospital do estado e não no hospital público. Então você pode ter vários marcadores com vários significados para o mesmo evento, para a mesma execução. Tá, então você legal. pode criar o que você quiser. Mostra lá. E como que você faz isso? Né? Como tudo na nossa ferramenta, né? Clicando. Então, vou pegar agora um processo já pronto, que é aquele de solicitação de contratação. Legal, que era né? grande. Que era maiorzinho, né? Mas que já tinha mais coisa e tal, dá para exemplificar um pouco melhor. Então, nesse processo aqui, você está vendo que tem alguns ícones que tem essa marquinha laranja. Ah, é verdade. É porque ele tem marcadores, né? Então, se eu olhar aqui, ele tem um marcador, ó. Então, se eu clicar aqui em marcadores, ele vai mostrar, ó, isso aqui é uma macroetapa iniciado. Tá bom. Você pode ver que eu posso adicionar, eu posso ter 5 marcadores para o mesmo evento e eu posso ter o mesmo marcador em vários eventos. Claro. Eu poderia falar, vamos dizer que eu tivesse uma entrada via web service, isso também é uma macroetapa iniciado, né? Eu crio um ponto de entrada, né, via web service, que aí eu posso fazer uma integração externa, é só eu criar um pontinho de entrada aqui, que é arrastando, é outro ícone, ia ter o mesmo significado, uma macroetapa iniciado. Você vê que esse outro aqui, que é uma etapa, não é o início, ele tem um outro marcador aqui, ó, que deve ser a mesma macroetapa, mas a vaga está em aprovação. Okay. Né? E por aí vai, ó, ele tem, ó, aqui em outra etapa, está em etapas, mas eu posso ter isso em decisões, eu posso ter isso, ó, no fim, né? Tá. Eu poderia falar, olha, se ele passou, isso aqui é uma regra, né? Depois a gente pode mostrar como é que são as regras de distribuição. Claro. Não é sim e não, aquele losango maldito, horroroso. Você cria a regra, só para exemplificar, né? Já fica mais uma coisa para demo. A regra é assim, ó, né? Você cria ela, a condição é meio... what you see is what you get, tá vendo? Verbal, você põe o valor, o que você quer igual a tal, compara com não sei o que, ou não sei o que, você sai com uma regra que ela se explica aqui, ó. O valor do campo, ó, a condição precisa aprovação significa o quê? Que o valor do campo perfil do formulário tal é igual ao valor gerente ou o valor do campo perfil do formulário tal é igual ao valor coordenador. Legal. Então aí ele vai sair por essa regra. E aí ele ainda coloca um else, né? Que é o incluir a condição. Muito legal. Né, uma descrição. Mas eu poderia ter 10 condições. Né? E ele sai para quantas... Isso é uma outra coisa. Ele sai para quantas condições forem verdadeiras. A condição não é sim, não, sim, não, sim, não. Então imagina assim, eu contratei um funcionário. Ele tem plano de saúde? Sim. Então ele sai para a perna de plano de saúde. Ele tem seguro de vida? Sim. Então ele sai para a perna de contratação de seguro de vida. Ele tem ticket de alimentação? Não. Então ele não sai por ali. Ele tem, uma outra coisa, vale transporte? Sim, ele sai para o vale transporte. Você vai ligando linhas do fluxo para cada saída que você inventar. Legal. Eu não preciso criar uma regra ou criar um data entry, uma condição, né? É tudo simplificado. Você desenhou a regra aqui, para cada condição que você colocar, ele cria uma perna dessa. E aí, obviamente, se eu criar uma condição aqui e deixar ela lá, vai falar, tem uma perna que você não ligou ainda. Eu preciso criar uma saída para aquela perna, né? Mas aí desenhei os marcadores. Então, o que é legal, como o marcador é em cima de um evento que já existe no meu log, ele já está valendo
para todo o meu passado, nesse momento. Foi o que aconteceu no caso do hospital. Foi o que aconteceu no caso do hospital. Ele já estava valendo. É retroativo. Entrou no ar, acabei de criar. Se eu criar agora aqui e virar e falar assim, olha, essa regra aqui, se passar por aqui, eu vou criar. Eu não quero criar porque senão eu vou acabar fazendo alguma... Vou criar um marcador diferente aqui. Eu vou criar um marcador aqui que significa, sei lá, você vendo que ele já sugere para mim macroetapa, mas isso aqui é um texto livre. Eu posso criar um marcador exemplo. Né? E eu falo assim, olha, o meu marcador exemplo, nesse caso aqui, significa que deu certo. Né? Gravei. Significa o quê? Que se ele passar por essa regra, né, ele vai marcar que o exemplo deu certo. Tá bom. Simples. Aí eu vou falar, quantos exemplos deram certo? Todos os que passaram aqui. Esse é um prospect, né? Suspect, exatamente. Aí, só para ter dois valores, por exemplo, eu poderia falar que todo mundo que foi iniciado... Olha, você pode acumular quantos marcadores você Quantos eu quiser. Eu falo assim, ó, nesse caso, o exemplo ainda não deu certo. Né? E gravo. Ótimo. Né? Então, criei aqui 2 marcadores ridículos. E já vale para o passado. Então, se eu entrar lá, ele já vai trazer no relatório os exemplos do que deu certo e o que ainda não deu certo. Olha que bárbaro. Né? Então, ótimo. Criei os marcadores, agora eu vou criar o relatório. Vou pegar um pronto só para mostrar como é que é. Isso aqui já é o relatório pronto, com gráfico, com tudo, tá? O relatório, você pode ver que ele tem filtros, ele pode ter seleções desse tipo aqui, que também não deixa de ser um filtro, mas é aquele filtro que você liga e desliga, sabe? Esse tipo de filtrinho que é tipo um togglezinho. Ele tem gráfico, que você pode fazer gráfico de barra, gráfico de pizza e tal. Tudo tem drill down, não sei se você tá vendo que dá pra... Ele tem listagem com agrupamentos. Isso aqui é um agrupamento por um marcador, por exemplo. E, obviamente, ele tem um analítico, né? Nesse caso, eu peguei um que só tinha um. Deixa eu pegar um que tem bastante aqui. Esse vermelhão aqui que tem 8. Aí, tá lá. Mostra o analítico e o detalhe, né? Se eu quiser, eu posso ver o detalhe do item sempre. Eu posso ir até... E, óbvio, quando você desenha o relatório, você pode falar até que nível você pode chegar. Quero permitir o detalhe, permitir a listagem, quero só o agrupamento, quero só o gráfico, quero os filtros, não quero os filtros. E como você faz isso? Né? É isso que eu vou mostrar. Uma outra coisa que eu não falei. Um marcador não necessariamente está preso a um processo, porque a minha aplicação pode ter 5 processos. Claro. O exemplo que eu falei da admissão, ela tem uma parte de TI, que é um outro processo. Entendi. Então, eu posso ter, como o marcador ele olha log, ele não olha uma informação do processo que está rodando uma procedura e louca dentro, eu posso simplesmente concatenar marcadores de 3 processos, de 5 processos diferentes, montando um relatório único. Muito legal. Porque, por exemplo, aqui eu quero saber onde é que ele está parado no processo, ele pode estar parado lá na TI, no processo de TI. E para mim é uma informação relevante. É o mesmo marcador? Pode usar. Como é que eu faço? Eu não mostrei, isso aqui vai ser fruto de outro vídeo, mas como é que eu monto uma página, mas você vê que é tudo os portlets que a gente falou, o web parts, enfim. Eu entro aqui para configurar um relatório. Então você vê, a primeira coisa que eu vou escolher são os processos que eu quero. Então você vê, aqui eu peguei 2 processos, contratação e contratação infra. Aí ele vai falar, o que você tem em comum esses 2 processos? Então ele traz os campos. Aí ele vai trazer todos os marcadores em comum, todos os formulários em comum, tudo que eu tiver em comum, e eu posso simplesmente, ele traz uma lista aqui para mim, tá vendo, com os dados. Então tá vendo? Isso aqui em verdinho, e ele traz o ícone igual do processo, né? Isso aqui é dado de formulário. Se eu tivesse pego um processo que tem web service, ia ter o logo do web service. Formulário mobile, ia ter o logo do formulário mobile, por aí vai. Aí eu escolho, isso aqui são dados do item, né? Que são dados da execução. Então, que momento que ela foi criada, quem foi o criador. Isso aí são coisas que, independente do formulário, tal, a ferramenta guarda. E aqui são os marcadores que eu tenho. Por que não apareceu aquele que eu criei agora? Porque aquele só existe no processo o primeiro. Se eu criar o mesmo marcador no outro, ele também vai aparecer aqui disponível. Porque não é comum a eles. Porque não é comum aos dois. Eu tenho que criar um relatório com tudo que eu tiver comum. Tá? E aqui, se eu quiser acrescentar um campo, vamos dizer que eu quisesse acrescentar esse dado complementar 1. Eu simplesmente crio no mais aqui. Ele vai aparecer no fim da lista aqui embaixo para mim. Tá vendo? Tá aqui. Certo. Mas dado complementar é um título horroroso. Qual que vai ser o título? Isso aqui, vamos dizer que fosse o meu CNPJ do cliente, que eu estou jogando nesse valor aqui. Tá? Aí eu quero falar assim, o CNPJ, mas aqui tá ruim, eu quero que ele logo lá no início do relatório. Então vamos arrastá-lo para cima. Né? Então eu defino aonde que eu quero ele nas colunas lá. Muito legal. Né? Ficou aqui para cima. CNPJ, aí eu quero falar assim, eu quero permitir buscar por CNPJ. Então eu quero uma caixa de texto, né? Ou me traz todos os valores de CNPJ e mostra um filtro por blocos, que é aquele que a gente mostrou lá. Tá. Aqueles que estão configurados lá, né? Se eu olhar aqui,
os filtros de blocos são dados dos formulários, ó, é o perfil da vaga e o departamento. Que interessante. Né? Ó, a data, se eu não me engano, a data, eu falei que eu quero uma faixa de datas. Eu posso definir aqui também a formatação que eu quero. Então, aí eu vou lá, posso trazer pré-filtros, ou seja, me traz só da última semana, do último mês. Nossa. Então eu já trago filtrado aqui o só do departamento X. Nossa. Porque eu posso criar 10 relatórios diferentes, um para cada departamento, por exemplo. Aí eu falo, ó, me faça um agrupamento. Agrupa pelo marcador status, né? Faz um contador, ou seja, quantos tem em cada status, para cada valor. Aí, ó, quero que você me mostre uma tabela, que é aquela tabelinha que aparece embaixo, adiciono o total na tabela. Ó, quero exibir o percentual, vou até trocar. Ao invés de mostrar o número de itens, ele vai mostrar o percentual dos itens, quantos eu tenho, por cento de cada um. Gráfico de pizza, de coluna, de barra, enfim. Bota o título. Ops, eu apaguei o exibir total. E tamanho, por exemplo, eu posso colocar aqui, para ficar mais bonito, um de 800 por 500 ou por 600, ficar mais bonito, né? E por fim, na listagem aqui eu posso definir se eu quero permitir exportação, ver o detalhe. Então são só configurações. Nossa, dei o OK aqui. Dei o OK aqui. Vamos ver como é que ficou o meu relatório lá. Ele já incluiu uma busca por CNPJ. Aumentou, né? O tamanho da aumentou pizza. O tamanho do gráfico, ó lá, da pizza. Né? E se eu for ver o detalhe aqui, ó, o percentual tá mostrando. Que bárbaro. E se eu for ver o detalhe, ele vai trazer o CNPJ. É que o CNPJ, eu chamei de CNPJ, mas era reprovado, tinha um outro campo lá. Eu chutei um nome qualquer. Mas ó, já incluiu aqui na minha listagem. Bárbaro. Tá? Ali eu não coloquei que eu podia exportar. Se eu liberasse exportação, eu podia exportar isso aqui para Excel. Agora pode. Né? Não, eu não coloquei. Se eu quisesse, podia configurar isso aí lá também. Poderia configurar se eu quero ver o detalhe ou não, no detalhe o que eu quero ver ou não. Mas assim, simples assim, você faz seus relatórios. Mudou, já está funcionando de ponta. Está funcionando e retroativo e tudo. E retroativo e tudo mais. Muito bem, mais um demo para o Luiz Lombardi.